Estamos de volta para o segundo bloco do nosso Enfoque Regional. Eu recebo com muito prazer, nos estúdios da TV Prevê, os professores da FOB e USP, coordenadores do projeto Rondônia. Muito obrigado por terem aceito o convite da produção e estarem aqui conosco. E eu me lembro que quando eu era estudante ainda universitário lá em São Paulo, falava-se muito num projeto chamado Projeto Rondon. E nós, estudantes, éramos candidatíssimos a se inscrever nesse projeto Rondon. E, para minha surpresa, eu tenho visto nos últimos tempos o projeto Rondônia. Professora Magali, conte aí por que este projeto Rondônia, se tem alguma coisa a ver com o projeto Rondon e o que é. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Bom, o projeto Rondônia que nós temos na FOB iniciou no ano de 2002 e ele tem algumas semelhanças com o projeto Rondon por levar a assistência a uma população carente de outro estado. Porém, esse projeto nosso, da FOB, né, acontece no estado de Rondônia, na cidade de Montenegro, onde se tem um instituto de ciências de pesquisas avançados, lá em Montenegro. Então, nossas atividades estão concentradas no estado de Rondônia, com semelhanças do projeto de Rondon. Onde é que fica essa cidade de Montenegro? Bom, Montenegro fica no centro do estado de Rondônia, 300 quilômetros da cidade de Porto Velho. Isso. E lá nós temos, então, o ICB-5, que é uma unidade da USP, coordenada pelo professor Luiz Marcelo, que é professor da USP de São Paulo e reside em Montenegro. E é o nosso anfitrião local e que conduz os nossos trabalhos. O professor José Roberto Magalhães Bastos vai dizer como é que é este projeto Rondônia dentro da universidade, qual é a expectativa dos alunos em relação a este projeto que já existe há alguns anos e que tem mandado alunos aqui do campus da nossa cidade para atuar naquele estado. Muito obrigado também, professor. É uma alegria recebê-lo. O senhor que já foi várias vezes entrevistado pela TV Prevê, foi prefeito do campus bauruense e hoje veio até os estúdios da TV Prevê. Muito obrigado ao senhor. Boa tarde, Samuel, aqueles que nos estão vendo e ouvindo nesse momento. Eu queria dizer que é uma satisfação, prazer mais uma vez estar aqui nessa televisão vitoriosa que representa Bauru, leva as coisas aqui da nossa terra, da nossa gente, mostra, né, para a nossa população e pessoas de outras cidades que nos assistem, nos estão vendo também. Prazer muito grande estar com você aqui e dizer que nós estamos realmente, após 10 anos de implantação do projeto, que nós chamamos de FOB USP em Rondônia, nós estamos agora em festa essa semana, porque é um projeto que na realidade nasceu vitorioso. Bauru, na realidade, tem uma pessoa que fez o projeto Rondon 1, que sou eu. Eu fui pioneiro do projeto Rondon, eu sou carioca. E na ocasião, nós saímos do Rio de Janeiro para Brasília e depois para o estado do Pará. E ali, eu fui para a Ilha de Marajó, tinha 19 anos de idade na ocasião, e participei do projeto Rondon 1 no Brasil. Depois o 2 também, depois eu pulei para o 4, aí fiz o 18, o 52, etc. e tal. Quando o professor Melfi assumiu a reitoria da USP, no começo de 2002, ele foi convidado pelo professor Ernei, que foi presidente do CNPq agora no governo Lula durante 5 anos. O professor Ernei é um professor que foi presidente do Instituto Butantan, tem uma folha de serviço imensa para o Estado de São Paulo e ao nosso país. O professor Melfi foi convidado pelo Ernei e foram para Rondônia conhecer o projeto da USP, que já estava lá em Rondônia. E levou com eles o professor Melfi, a sua pró-reitora de pós-graduação, que era a professora Sueli Vilela, e daí então ela se encantou também, foi depois reitora, a próxima reitora da USP, quando o professor Melfi saiu. Isso foi passado para a professora Fidela, que era diretora da FOB. Eu era já professor titular, chefe de departamento e professor de saúde coletiva, é minha área. A Fidela me convidou para nós irmos para Rondônia para conhecer lá.
Fomos eu, a professora Fidélia, o falecido professor Navarro, que era marido dela, e professor de anatomia, titular da anatomia, um professor muito famoso, muito importante na pesquisa, no ensino, nacional e internacional. Conhecemos ali a cidade de Montenegro, que para nós era evidentemente desconhecida, lá no interior, minúscula cidade, no interior da selva amazônica, no estado de Rondônia, e aquilo foi um encanto geral. Eu diria que o projeto FOB USP em Rondônia é um projeto que já nasceu vitorioso, porque teve o selo de um reitor da USP, professor Melfi, teve o selo da professora Sueli Vilela, que era pró-reitora de pós-graduação, e foi a reitora seguinte. E depois, quando o professor João Grandino Rodas entrou na reitoria, apoiou o projeto inteiramente. Então é um projeto realmente vitorioso e muito disputado pelos alunos de graduação e pós-graduação. Beleza. Professora, como é que hoje o aluno candidata-se a integrar o projeto Rondônia? Bom, nós temos hoje um processo seletivo que faz a seleção dos alunos da odontologia e fonoaudiologia que vão para Rondônia. Nós, com algumas conquistas, nós conseguimos que as atividades acadêmicas se tornassem uma disciplina optativa. Isso é muito bom, porque a gente ganha força dentro da universidade com o projeto. É feito um pré-curso, onde os alunos conhecem mais profundamente as atividades que acontecem lá em Montenegro. É feita uma prova seletiva e depois eles cursam as duas disciplinas, que é uma teórica, preparativa, e a prática que já acontece em Montenegro, quando nós ficamos 2 semanas trabalhando lá. Este projeto é bancado por quem, professor José Roberto? Hoje, esse projeto é bancado inteiramente pela Universidade de São Paulo. É um dos seus principais projetos de extensão. A USP tem um tripé que normalmente as universidades têm, que é ensino, pesquisa e extensão. A extensão nós costumamos dizer que é o primo pobre do tripé. Ensino e pesquisa são os dois fortes esteios, né, desse tripé. Mas a extensão ela pode ser feita como nós fazemos, quer dizer, se a universidade investe na extensão, nós acabamos tendo um projeto como nós temos agora, né, de alguns anos para cá, que faz ensino de graduação, tem 2 disciplinas de graduação, faz ensino de pós-graduação, são 2 disciplinas de pós-graduação, e faz pesquisa e publica, e é tudo isso dentro de um projeto de extensão. Quando a universidade percebeu, através dos nossos pares que ocupam, que são as autoridades da universidade, perceberam a importância do projeto, aí trataram o projeto de maneira até melhor, colocando um recurso específico para o projeto dentro do estado de Rondônia. Então as coisas vão bem porque a universidade, no meu modo de entender, soube compreender o papel desse projeto que, na realidade, abraça ensino, pesquisa e extensão. Tem professor brigando para integrar este projeto ou o professor fica olhando meio assim, sabendo que vai para um lugar complicado, um lugar de poucos recursos, de vida difícil? Como é que é? Bom, o projeto ele está bastante voltado para a área de saúde coletiva. Então, os professores que atuam diretamente na área da saúde coletiva demonstram interesse, querem ir, participam. As situações são bastante diferentes das situações que nós trabalhamos aqui, inclusive a viagem. Então, nós temos em algumas viagens a FAB nos apoiando. Então, nós vamos... Aí sempre ou naquele Hércules, ou no Búfalo, ou em algum avião que a FAB cede e leva até a própria cidade, ou muitas vezes fica até distante e tem que seguir de ônibus, de caminhão, de carro e alguma coisa mais, é isso? Isso. Agora, em outras viagens nós vamos de ônibus. Quando nós não temos o apoio da FAB, que é o que vai acontecer em janeiro, nós temos o ônibus da USP, então a viagem dura em torno de 48 a 50 horas, com os nossos motoristas, e nós levamos os alunos, os professores, os funcionários. Agora, a disputa é bastante grande entre os alunos, porque nós temos um número de vagas limitados para a gente conseguir dar conta da demanda. E sempre tem um número maior de alunos. Quantos integrantes, professor, faz parte desta comitiva que vai a Montenegro?
Normalmente, nas últimas expedições, nós temos um número aproximado de 40 pessoas, entre alunos de graduação, pós-graduação, servidores técnico-administrativos e professores. Eu não esperava, Samuel, que a professora Magali fosse se dar bem com esse projeto. Ela é professora de linguagem adultos da fonoaudiologia e ela tem assim até um aspecto, né, que parece que não combina muito bem com a terra, com a poeira, com o calor, com a lama. Realmente é difícil, como você colocou muito bem. É um projeto difícil. A minha área é saúde pública a vida inteira, né? Eu me formei na década de 60 na Federal, lá no Rio de Janeiro, e sempre, desde os bancos escolares, que eu quis saúde pública, saúde coletiva, com todas as dificuldades que a gente sabe que a área tem. Então, eu não enfrento o projeto Rondônia. Ele faz parte do meu sangue profissional, esse tipo de projeto. A professora, no entanto, não. Ela foi enviada para lá pela fonoaudiologia, quando nós precisamos de uma professora de fonoaudiologia. Ela foi até meio de castigo. Ah, você acabou de fazer doutorado? Então ninguém está querendo ir não, vai você. E ela chorou na ocasião. Ah, eu vou lá para Rondônia, não sei onde é, tem cobra, tem isso. E aí acabamos indo no projeto, eu fui apresentado a ela, até quase que no avião, a primeira vez que nós fomos, de avião de carreira ainda, e ela se apaixonou pelo projeto, pelas dificuldades, por tudo aquilo que poderia fazer, pelo desafio. É realmente muito difícil, né? É muito difícil. Para os professores eu acho que é mais difícil até que para os alunos, porque os alunos eles vão com aquele espírito todo, tipo do projeto Rondon, que foi citado aqui, né? O nosso projeto hoje ele não é uma aventura, é um projeto muito bem trabalhado, muito bem planejado. O aluno vai, aprende muito, fixa-se na região. Vários ex-alunos hoje estão no estado de Rondônia, não voltam mais, estão muito bem lá, né? Mas eu não esperava que a professora se desse bem com esse projeto assim, não. Outros professores às vezes não vão, não somente por causa das dificuldades, eu nem acredito nisso, são professores que nós temos que topariam ir e tudo, mas não é da área, não é? Quer dizer, não pertence exatamente a essa área. O professor é de outra área, cirurgia bucomaxilofacial. Ele pensa, o que eu vou fazer, né? Então, o que é recíproco também, o que eu vou fazer, por exemplo, na cirurgia bucomaxilofacial? Minha área é saúde pública, minha área é essa. Até porque não tem instrumental, não tem nada. Não. A dificuldade é muito maior. A gente leva, né? A gente leva no instrumental, a gente montou uma clínicazinha lá, que está indo bem. Agora há outras, sabe que satisfeita uma necessidade, aparecem outras necessidades. Né? Temos uma clínica montada lá, que está funcionando da maneira de lá. Não daqui, mas funciona bem. E agora temos aí uma clínica que nós estamos tentando... Alguém sabe me dizer qual é a população de Montenegro? São 17.500 habitantes aproximadamente da cidade, do município. E quantos são os atendimentos estatisticamente dado às pessoas nos últimos anos por cada excursão, por cada expedição que é encaminhada para lá? Nós trabalhamos lá 2 semanas, né? Então, em cada expedição, nós atendemos em torno de 2.000 pessoas, né? Entre fonoaudiologia e odontologia. Os dados estatísticos que nós estamos levantando, inclusive porque nós estamos elaborando um livro contando toda essa história, nos deu que nós já atendemos em torno de 17.000, 18.000 pessoas da cidade de Montenegro e região. Então, a gente consegue dar conta de uma demanda grande por viagem. Bom, eu não queria... Vocês me permitem uma partezinha nesta entrevista? Claro. Eu não queria ser deselegante com os pares de vocês da Universidade do Sagrado Coração, que realizaram durante um bom período um projeto bastante semelhante a este e que era realizado... primeiramente foi no estado de Tocantins, depois foram para o Maranhão, talvez Pará, e acho que na segunda ou terceira vez de uma expedição que foi encaminhada para a cidade de Araguacema, e era mais ou menos semelhante com o pessoal de odontologia, com o pessoal de enfermagem, com o pessoal de outras áreas daquela universidade. Eu tive o privilégio de ser o jornalista acompanhante da delegação, eu e um cinegrafista. Na época o cinegrafista até foi meu filho, que hoje é médico e que trabalhava, foi no início da TV Prover. E foi uma experiência em Araguacema das mais agradáveis possíveis e é mais ou menos muito semelhante a, eu acredito,
ao projeto que vocês... Então eu fiz essa citação para que aquelas pessoas que estiveram comigo há quase 20 anos atrás, da universidade, que se lembram desta viagem, certamente iriam me cobrar se eu não dissesse que eu já teria participado, que eu já tive a oportunidade de ter participado de um projeto bastante semelhante e que me encheu de orgulho. Eu não fiquei os 15 dias, até porque não tinha tempo. Eles me pagaram uma viagem de volta, eu fiquei acho que 7 ou 10 dias e voltei lá de Porto Nacional, que era o aeroporto, naquela época Palmas, em Tocantins, não tinha aeroporto, eu ainda tive a oportunidade de voltar de lá, abreviei minha vinda, mas fomos de ônibus, viu? Fomos de ônibus, foi uma viagem que também durou aí 3, 4 dias e foi muito gratificante e nós ficamos não em Araguacema, uma parte ficou em Araguacema, mas eu fiquei mais tempo no distrito de Bonfim, um outro distrito daquela pequena cidade, a mais ou menos uns 30, 40 quilômetros. E com detalhe, eu esta semana recebi um e-mail de alguém que esteve comigo naquele projeto e hoje é biólogo da prefeitura em Araguacema. Beleza. Então, tá aí a lembrança, o fruto que deu esse projeto. E dá, não é? Sim. Vocês mesmos falaram que ficam alguns participantes morando no estado de Rondônia ou até mesmo se aventurando e se integrando em algum outro estado do país. Olha, Samuel, eu fico muito contente com a sua colocação, porque eu penso que nós da Universidade de São Paulo, que somos uma universidade maior em termos de pesquisa, ensino, extensão e tudo, nós não temos nenhum tipo de interesse, nem de empáfia, de achar que as outras universidades não devam estar caminhando por esses trilhos, não é? Foi citada aqui a USP, a nossa UIESB, outras universidades. Eu acho que nós da USP, até se nós somos chamados para isso, podemos ajudar até colaborar, porque esse trabalho que a Universidade Sagrado do Coração fez, como é minha área, eu sei razoavelmente a respeito desse trabalho. E foi um trabalho excelente, como você mesmo está falando, acabando que um biólogo está lá naquela cidade, até hoje. Constituiu família lá, mora lá, tem filhos lá, e diz que não volta no... Eu acho que a extensão é muito bem vista pelo alunado. E se uma universidade privada pode bancar ou colaborar ou ser o esteio dos programas de extensão, é muito bom para a universidade. Fica muito bem para a universidade privada, que está se envolvendo com a extensão, chama também um alunado muito grande. Os nossos programas de extensão são muito disputados, muito disputados. E quando eu disse que nós temos alunos lá, ex-alunos, só para dar um exemplo, o pró-reitor de Cultura e Extensão de uma universidade, que é a São Lucas, que é a universidade mais importante do estado de Rondônia, foi meu orientado aqui de mestrado e doutorado, e fez a especialização no Centrinho. O secretário municipal de saúde de Montenegro foi meu orientado de mestrado. Hoje ele está em Ariquemes, que é uma cidade de 100 mil habitantes, ele é o secretário municipal de saúde de Ariquemes e é meu orientado de doutorado. Alunos nossos daqui, alunos que eu fui professor de mestrado e doutorado da Unesp de Araçatuba, hoje são donos de universidade privada dentro do estado de Rondônia. Então nós temos tenentes dentistas que foram nossos orientados, alunos da FOB, que estão lá morando em Porto Velho. Nós temos fonoaudióloga, que foi a orientada da professora Magali, que é professora e faz doutorado com ela agora, e fez o mestrado, que é professora da São Lucas. Ela nunca mais voltaram para cá. Eu estou dando alguns exemplos. Que beleza. Então nós temos realmente pessoas que estão sendo bem-sucedidas nas suas profissões. Algumas ficaram no estado de Rondônia e outras foram para outros estados desse país aqui. Ou seja, gente que saiu do seu habitat e foi conhecer novos horizontes de vida e desafios Esse país responde a desafios da juventude. Se nós formamos essa juventude e mandamos para esses lugares, que foi a ideia do Projeto Rondon do final da década de 60. Conhecer o país, explorar o país e se fixar, porque a gente conhece a cidade grande e pensa, nunca mais vou sair daqui. Você acaba indo para uma cidade que não tem essa pompa da cidade grande e você fala, nossa, tem isso tudo aqui, você sente lá... Você quer ver uma coisa? Há poucos dias eu estava lendo uma reportagem, professor, e fizeram uma pesquisa com crianças de primeiro grau em São Paulo, na capital, e crianças não conheciam, pensavam que galinha, que frango, dava em saquinho plástico. Exatamente.
Entendeu? Há essa visão mesmo. Perguntaram para várias crianças quantas bois, vacas eles já tinham visto na vida, mas um número extraordinariamente grande. Eu nunca vi um boi na minha vida, a não ser no cinema. Um cavalo, uma cabra, uma ovelha, a não ser no cinema, ou em fotografia ou em revista. É isso mesmo. E lembrando que nessas regiões existe uma necessidade de recursos humanos. Então, os profissionais que estão se formando encontram empregos nessa região e existe uma carência muito grande de profissional. Então, é importante. O projeto... Todo mundo quer ficar no grande centro, né? Sim. Então, quem se adapta, quem vê um descortínio da imensidão deste país, da potencialidade que representa, acaba gostando, não é? É isso mesmo. E esses objetivos têm sido encontrados. Tem. E eu acho que uma das propostas deste tipo de projeto que veio lá atrás do projeto Rondon e hoje chega até esse projeto Rondônia, passou também por esses objetivos, de outras universidades também, passam também por esse objetivo maior, Sim. que além daqueles serviços prestados, do aprendizado, do alunado, da convivência, da integração do país, proporcionar este intercâmbio que muitas vezes, que não é muito comum no Brasil. Mas nos Estados Unidos é impressionante Sim. o número de gente que tem do norte vivendo do sul, do centro vivendo no leste e assim Exatamente. sucessivamente. Sim. É isso mesmo. É isso, Samuel. E esta mistura de regiões hoje começa a acontecer. Claro que somos um país E nada novo, melhor do que mostrar isso para o aluno já na universidade, Agora, que ele tem esse papel social importante. Magali, tem também, professora Magali, tem também os aspectos difíceis. De repente alguém chegar lá e contrair uma maláriazinha. Já aconteceu isso ou não? Já aconteceu. Hoje, em Montenegro, nós não temos mais casos de malária. Mas com os ribeirinhos ainda existe. Existem, nós já tivemos em uma expedição 2 alunos que voltaram com malária. Então a gente tem essa preocupação, é algo que também sempre nos deixa em alerta, mas em Montenegro, até por causa da presença da USP, a gente não tem mais casos de malária na cidade de Montenegro, que é um dado bastante importante. Só para fazer um comentário, quando nós fomos para Montenegro, nos anos anteriores a população era 7.500 habitantes e a cidade tinha 5.880 casos de malária. Hoje, com a USP em Montenegro e com as ações que a USP acabou perpetrando naquela região ali, Montenegro na cidade é 0 casos, nenhum caso de malária. E só na selva, no garimpo, que são lugares realmente muito perigosos, é que nós temos um ou outro caso de malária. Praticamente a malária está dominada naquela região de Montenegro. Isso é muito importante. Nas estatísticas de vocês e nos resultados que foram colhidos em Montenegro, quantas pessoas têm sido atendidas em cada expedição e quais são os benefícios de feedback que vocês colhem dessas expedições? Bom, em cada expedição, tanto na fonoaudiologia quanto na odontologia, a gente atende uma média de 1.500 a 2.000 pessoas. Hoje, nós estamos enfatizando muito o nosso trabalho na odontologia, ainda nas extrações dentárias, porque existe uma demanda muito grande, mas já na colocação de próteses dentárias em cada expedição e também o tratamento de canal, que é algo que nós não fazíamos, né? Na fonoaudiologia, o grande objetivo é a detecção precoce das principais alterações da comunicação e a gente tem conseguido algumas empresas de aparelhos auditivos como grandes parceiras que têm feito doações para nós. Na próxima expedição, nós estaremos levando 150 aparelhos auditivos doado por uma empresa, que é a GN Resound, aparelhos digitais. Então, nós estaremos fazendo o diagnóstico, fazendo a adaptação desses aparelhos para a população. Então, esse retorno é algo bastante importante. Eu gostaria só de ressaltar que, apesar de todos esses 10 anos de trabalho, nós ainda temos a escassez de profissional na cidade. Nós temos um dentista
na cidade, e não é sempre que nós vamos até lá e ele está atuando. Às vezes nós chegamos na cidade e não tem dentista e nós não temos nenhuma fonoaudióloga, né, contratada na cidade. Ariquemes, que é uma cidade próxima, que nos dá o respaldo dos trabalhos que nós realizamos. Quanto tempo fica Montenegro de Ariquemes? Fica 30 minutos. Hoje a estrada já é asfaltada, é uma cidade próxima. Quando era estrada de terra era muito difícil a locomoção, mas hoje com o asfalto é uma cidade próxima de Montenegro. Beleza. E Rondônia é um estado que realmente cresceu, desenvolveu e tem tido uma migração muito grande para muitos municípios, até pela corrida do ouro, por aquilo que a agricultura pode representar, pela potencialidade da região, é um estado muito convidativo acima de tudo. A FOB-USP, que faz essas expedições para Montenegro, tem feito também um trabalho similar ou parecido em áreas carentes aqui de Bauru ou da região? Nós sempre fizemos, Samuel. Em Bauru, a FOB atende, além do atendimento que é feito nas suas clínicas dentro da faculdade, o que é normal, nós atendemos muitas pessoas durante tantos anos, nós sempre fizemos atendimento, e eu diria que em Bauru inteiro. Depois, os anos vão passando, a universidade tem os seus propósitos que vão mudando ao longo do tempo. Uma grande universidade vai mudando os seus princípios locais, né? Nós atendemos até em agudos, mas para te dar um exemplo, na região do Santa de Virges, nós temos atendido naquela região toda ali, um atendimento toda semana. Nós mandamos para lá cerca de 90 alunos de graduação, né, de fonoaudiologia, de odontologia, e alunos de pós-graduação, uma dúzia pelo menos de alunos de pós-graduação, e que tem formações diferentes, né, fonoaudiólogos, alguns são da biomedicina, outros da fisioterapia, né, porque são alunos nossos da saúde coletiva, e nós vamos com grupos de alunos e atendemos a projetos específicos para idosos, por exemplo, né, a projetos específicos para crianças, a projetos, enfim, em todas as áreas nós temos feito um trabalho bastante interessante aqui. Então nós atendemos em Bauru, quer dizer, a cidade onde está a FOB, atendemos na micro ou na macro região de Bauru, alguns projetos específicos que temos, e atendemos o braço estendido longe para Rondônia. E por que nós estamos em Rondônia? Estamos em Rondônia porque havia necessidade do estudo das doenças tropicais no Brasil. Doença tropical é uma doença que nós chamamos de doença de pobre. Os grandes laboratórios não querem colocar dinheiro em xistosomose, malária, viroses inespecíficas. Eles querem colocar dinheiro em coração, em neurologia, essas coisas. Então é preciso que o poder público coloque o dinheiro. Para isso existe o poder público. Em áreas onde a iniciativa privada não vai, o poder público precisa ir. Porque senão nós teríamos malária aqui, por exemplo, na região de Bauru, à vontade. É preciso que a gente atue, né? Já basta a dengue, já basta a leishmaniose que afeta o bauruense aqui. Nós temos que buscar casos lá para estudar. Então o que se faz? Um braço estendido para estudar em loco, porque lá há muitos casos de leishmaniose, malária, virose inespecíficas, febre amarela, né? E para trazer os benefícios para cá, não só para cá, para o brasileiro, para o nosso país e até para o exterior, né? Então, há esse braço estendido. A FOB fez o quê? A FOB faz uma infraestrutura, ajuda na infraestrutura da USP lá em Rondônia. Então, há uma necessidade, não que o paciente lá se sinta como ser usado ou ser um cobaia de um projeto, não. Nós procuramos fazer um atendimento odontológico, já colocamos 300 e tantas dentaduras naquela população. E por mais que a gente pense que Bauru tem necessidade, não tem como comparar a necessidade de Bauru. Outro dia estavam comparando Santa de Virges, aqui, que a gente sabe que tem necessidade, muitas, com Montenegro. Não dá para comparar. Quando a gente olha Montenegro e quando a gente olha Santa de Virges, só em olhar as fotos, a gente vê, não, realmente a necessidade amazônica não dá para comparar o que seja lá com o que Professora, quando é que então sai a próxima expedição? A próxima expedição sai dia 18 de janeiro. É uma expedição que nós vamos de ônibus, com ônibus da universidade. Infelizmente, nessa expedição, a FAB não vai conseguir nos auxiliar na logística. E ficamos lá 2 semanas. Nós estamos no meio do processo seletivo dos alunos. Inclusive, amanhã nós temos uma prova que faz a primeira seleção dos alunos de graduação.
e estamos aí já prestes para mais uma expedição. Quantos alunos vão? Quantas pessoas integrarão a expedição? Em torno de 40 pessoas, 40 pessoas, entre alunos de graduação, pós-graduação e funcionários. É importante a gente salientar que nós levamos funcionários da FOB para dar a base do nosso trabalho. Então, nós levamos cozinheiro, nós levamos funcionários técnicos, uma funcionária de esterilização, o protético que faz as dentaduras, porque quando nós chegamos lá, nós não temos esses profissionais para dar a base do nosso trabalho e a gente conseguir fazer com que o nosso aluno trabalhe realmente. Que legal! Então aí, gente, boa sorte para você que vai fazer prova amanhã, para você que é candidatíssimo a essa expedição do projeto Rondônia a Montenegro em Rondônia, esse estado tão distante, incrustado na região amazônica, e que, mais uma vez, a FOB USP de Bauru se fará presente na cidade de Montenegro com seus alunos, professores, orientadores, funcionários, dando a sua contribuição, principalmente para a população carente daquela cidade. Muito obrigado, professora, por gentilmente atender ao nosso convite, pelo trabalho que está sendo desenvolvido, ao professor José Roberto Magalhães Bastos, esse nome não é fácil esquecer, e que nós, um dia, quem sabe, possamos integrar esta expedição para documentar esse trabalho que vocês também realizam lá. Muito obrigado pela presença dos nossos estudos. Muito obrigado, professor. Seria ótimo, obrigado. O nosso enfoque regional vai ficando por aqui. Amanhã nós estaremos de volta neste mesmo horário e você é o nosso convidado. Tenham todos um excelente final de dia e até amanhã neste mesmo horário. Boa tarde.